Olá, você está na TV do Parlamento Gaúcho e este é o Jornal Assembleia. Veja agora os destaques desta edição. Dados do primeiro Lesbocenso Nacional são apresentados em audiência pública. Fórum das Pessoas com Deficiência reforça a importância da inclusão e necessidade de políticas públicas. 65 anos do movimento cívico da legalidade são um tema de homenagem no plenário do Legislativo. E você vai ver ainda. Sarau do Solar recebe grupo instrumental que tem a música nativista como destaque. A realidade da população lésbica foi tema de uma audiência pública na quarta-feira. Durante o encontro foi apresentado o primeiro Lesbocenso Nacional e ainda uma plataforma com dados sobre as vivências dessa parcela da população. As informações foram obtidas entre 2020 e 2025 por meio de um questionário. Na primeira parte do projeto, mais de 21 mil mulheres lésbicas de diversas regiões do Brasil responderam à pesquisa. Entre os destaques, o mapeamento apontou que 51% dessas mulheres são brancas, de classe média e com ensino superior. A partir desses dados, a ideia é dar mais visibilidade à população lésbica para a garantia do acesso a políticas públicas de saúde, segurança, trabalho e renda. Invisibilidade. Essa palavra foi mencionada diversas vezes pelas responsáveis pela coleta do primeiro censo sociodemográfico da população lésbica no país. Durante a audiência pública que ocorreu no plenarinho da Assembleia Legislativa, as pesquisadoras chamaram atenção para a falta de dados sobre as mulheres lésbicas. Um dado que a gente conseguiu categorizar que quase não aparece, mas que é uma violência, são mulheres que tiveram que manter relações sexuais com homens por medo, né? Por medo de agressões maiores. Então se colocou na condição de... Então aquela lógica de não, ela consensuou. Não, ela não consensuou. E isso está registrado ali nos nossos dados, né? Então com isso a gente consegue apresentar para o Legislativo, para o Executivo municipal, estadual e nacional e federal, dados concretos de violências contra as mulheres lésbicas. A coordenadora do Lesbocenso ainda destacou que outro recorte que chamou a atenção na pesquisa foi a falta de atendimento de mulheres lésbicas indígenas nos órgãos de segurança, uma realidade que, segundo ela, é atravessada pelo preconceito. Muitas mulheres não conseguem chegar, ultrapassar o balcão, por quê? Porque a pessoa vai dizer, não, mas foi como mesmo? Mas tu estava onde mesmo? Quer dizer, e às vezes sugere, por exemplo, a violência doméstica entre mulheres lésbicas é um registro muito difícil, porque já é difícil ela chegar no balcão da delegacia, quiçá dizer que sofreu violência de outra mulher. As pesquisadoras também apresentaram uma plataforma online com informações mais detalhadas sobre a localização das mulheres lésbicas no país. Então, além de olhar para o estado, a gente pode também entender onde essas mulheres estão. Se elas estão na zona rural, se elas estão na favela, se elas estão nos presídios, né, privadas de liberdade, se elas estão situadas em algum terreiro, né, em religiões de matriz africana. E aqui eu destaco o terreiro, principalmente, né, porque a gente vai pensar e perceber, né, na perspectiva dos dados, que muitas dessas mulheres não acessam, muitas vezes, a questão da saúde, né, por falta de acolhimento, pela questão da lesbofobia, mas vão encontrar no terreiro, né, nessa perspectiva do território, o cuidado. O próximo passo é realizar o segundo Lesbocenso para ampliar o recorte e chegar a mulheres lésbicas da periferia. Ainda durante a audiência pública, a professora Cíntia Batista, do curso de pós-graduação em Geografia do campus Litoral Norte, da URGS, falou sobre a iniciativa do primeiro censo da população LGBTQIAPN+, na cidade de Tramandaí. A professora disse que faltam informações sobre gênero e sexualidade em formulários do Sistema Único de Saúde no município, o que dificulta o real mapeamento da população LGBTQIAPN+. Os 65 anos do movimento cívico da legalidade foram homenageados em sessão solene na quarta-feira, no plenário 20 de setembro. A campanha da legalidade foi liderada pelo então governador gaúcho Leonel Brizola
em agosto e setembro de 1961. A intenção era garantir a posse do vice-presidente João Goulart na presidência da República, após a renúncia do presidente Jânio Quadros. Nos pronunciamentos dos parlamentares que se manifestaram, foi destacada a importância do respeito à Constituição, à soberania nacional e à liberdade popular, homenageando personalidades gaúchas que participaram e apoiaram o episódio. O Legislativo gaúcho teve destaque durante aquele período, ao se manter em sessão permanente de 25 de agosto a 11 de setembro, no Casarão Rosado da Duque de Caxias, atual sede do Memorial do Legislativo. Durante a sessão solene da tarde desta quarta-feira, foram executados os hinos nacional da legalidade e rio-grandense. Na última terça-feira, a Assembleia Legislativa sediou o Fórum das Pessoas com Deficiência de Porto Alegre. O evento integrou a 29ª Semana Municipal das Pessoas com Deficiência da capital. Dezenas de pessoas se reuniram aqui na Sala da Convergência Adão Preto da Assembleia Legislativa para debater a construção de políticas públicas. O Fórum das Pessoas com Deficiência marcou um dos principais momentos da 29ª Semana Municipal sobre o tema em Porto Alegre. O foco do encontro foram as alternativas para garantir mais acessibilidade, autonomia e direitos fundamentais para essa parcela da nossa população. O diretor do Fórum Democrático do Desenvolvimento Regional da Assembleia Legislativa destacou a importância do evento. Roque Bacoff disse que promover o debate acerca da presença das pessoas com deficiência na sociedade é fundamental. Um dos grandes desafios que a acessibilidade e a inclusão possuem, que reflete na vida das pessoas com deficiência, é a sociedade entender que a pessoa com deficiência é um ser humano que busca realizar-se enquanto indivíduo e que busca ser útil à sociedade. E esses eventos têm esse significado, é para demonstrar que no mundo do trabalho, nas relações sociais, a pessoa com deficiência tem o seu protagonismo e deve ser evidenciada. Ao longo do evento foram ministradas várias palestras de representantes de pessoas com diferentes deficiências. Um dos palestrantes foi o Ayrton Leão. Ele é deficiente visual e apontou os desafios que enfrenta para se locomover em Porto Alegre. Nós percebemos que há um grande desconhecimento a respeito de acessibilidade. As nossas calçadas são precárias, ocupadas desordenadamente por objetos, postes, árvores, placas, mesas e cadeiras postas de maneira desordenada. A falta de acessibilidade nos meios de comunicação, que não disponibilizam, em grande parte, ainda a audiodescrição, sites que são construídos sem levar em consideração requisitos de acessibilidade que permitam a navegação com leitores de telas, a falta da implementação de um debate maior na sociedade a respeito da temática das pessoas com deficiência. Nós não percebemos nos discursos dos candidatos, dos partidos, essa preocupação com um segmento tão significativo que nós temos na sociedade e que acaba sendo posto praticamente como um etc. O Ayrton mora no centro histórico da capital e anda acompanhado do seu cão-guia, um labrador que se chama Habib. No entanto, ele afirmou que precisa romper barreiras diariamente para andar pela cidade. Eu percebo que ainda há muita falta de conhecimento negativa, por exemplo, de transporte em táxis, em veículos que trabalham com plataformas de aplicativo, são constantes. Eu mesmo já tive várias vezes a recusa de motoristas que se negaram a nos transportar, porque diziam que não carregariam um cão-guia e que não estavam obrigados a isso, né? Desconhecendo que existe lei federal regulamentada por um decreto, a Lei 11.126 de 2005, regulamentada pelo decreto 5.904 de 2006, que justamente estabelecem o direito de acesso do cão-guia
a quaisquer espaços, públicos ou privados de uso coletivo. Apesar das dificuldades, o Ayrton faz questão de deixar claro o quanto o Habib é importante na sua vida. O Habib é muito importante, ele está comigo há 2 anos e meio, né? Ele veio a iluminar a minha vida. Ele é um cão muito sensível, muito amoroso, muito dócil, com uma capacidade enorme de compreender as coisas, com uma capacidade de sentir que os animais são seres sencientes, e isso no Habib é muito forte, muito expresso. Ele consegue compreender muito bem as situações. A Eduarda Guerin participou do evento como representante das pessoas com transtorno do espectro autista. Ela transmitiu a sua mensagem primeiramente falando e depois fazendo uma apresentação musical. E conseguiu emocionar igualmente nas duas formas. Eu quero dizer para todas as pessoas que estão aqui presentes que o lugar de autista é em todo lugar. A gente tem que ocupar espaço, sim, mas não esquecer que nós autistas, nós crescemos, nós temos nossas vidas e a gente pode se tornar um adolescente e o adulto. Mas tem uma pergunta que é aí que fica, que eu sempre falo para as pessoas e quero fazer. E quem vai cuidar de nós depois que os nossos pais se forem? Por isso que é importante ter políticas públicas de residências assistidas para nós, independente da idade. Veja depois do intervalo. Especialistas falam sobre cuidados a serem tomados na propaganda eleitoral gratuita de rádio e TV. E você vai ver ainda. Vinícius Bianchini, Caminhos do Sul, apresenta o espetáculo instrumental no Sarau do Solar. Nós já voltamos. E estamos de volta com o nosso Jornal Assembleia. Lembrando que você pode acompanhar as notícias e a programação do Parlamento Gaúcho no nosso canal no YouTube e também no portal da TV Assembleia. Está chegando o momento em que a disputa política entra de vez na casa e na rotina diária dos eleitores. O período de propaganda para as eleições gerais deste ano já iniciou nas ruas e na internet. Mas a partir desta sexta-feira, 28 de agosto, começa a fase do horário eleitoral gratuito no rádio e na TV. A produção de material para o rádio e para a TV exige o cumprimento rigoroso da lei. Regras sobre divisão de tempo, direito de resposta e vedações a certos tipos de conteúdo são cuidados básicos aos quais os partidos já estão habituados. Mas em 2026, o que desperta uma atenção ainda maior dos órgãos responsáveis por manter a isonomia do pleito é novamente o uso da inteligência artificial. A IA, ela não é exatamente uma novidade. O que nós temos aqui é uma preocupação muito grande sobre formas de uso, como ter segurança jurídica para aplicar a IA na propaganda, quando precisa identificar, como identificar, que tipo de regra que se aplica. E é claro que existe toda uma preocupação sobre a IA também poder, daí a partir de deepfakes, que seria um uso inclusive vedado de forma mais rígida pela Justiça Eleitoral, o potencial que isso tem para enganar o eleitorado, até para desequilibrar o pleito eleitoral e para aumentar eventualmente desconfiança nas urnas, enfim, impactar, em último caso, na própria confiabilidade do processo eleitoral. A inteligência artificial ela pode ser utilizada nas campanhas eleitorais, desde que aqueles conteúdos sejam informados ao público consumidor
da inteligência artificial, que são os consumidores das redes sociais. Ali, a resolução do Tribunal Superior Eleitoral determinou que haja expressa informação de que aquele conteúdo foi fruto da inteligência artificial, ou seja, fazendo com que a eleitora ou o eleitor receba o conteúdo sabendo que aquela produção teve uma interferência. De acordo com os especialistas, o uso da IA por parte de partidos e candidatos já tem mobilizado um volume considerável de processos em todo o país. Os tribunais regionais eleitorais de todo o país e o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília já registram um número considerável de reclamações e de representações pelo uso alegadamente indevido da inteligência artificial. Quanto mais disputado é o pleito, maiores os cuidados com as regras. Mas há alguns erros antigos que seguem merecendo atenção. A propaganda no rádio e na televisão, ela tem algumas regras a título de informações que precisam constar da peça publicitária. Nas majoritárias, um dos principais problemas que acabam levando a debates judiciais é sobre a informação adequada de quem é vice, de quais são os suplentes ao Senado também. E nós temos sempre que cuidar em termos de conteúdo para que a propaganda não traga inverdades, fatos gravemente descontextualizados ou inverídicos e que para o conteúdo não ser ofensivo à honra de outras pessoas. São vários cuidados que temos, né? Que isso poderia gerar, inclusive, direito de resposta. A advogada Cristine Randon esclareceu o que acontece quando um candidato tem o pedido de direito de resposta deferido pelo judiciário. Esse texto ele não pode ultrapassar o limite do direito de resposta, trazendo uma nova ofensa no seu conteúdo, por exemplo, e gerando um embate infinito. Via de regra, ele é já trazido para a Justiça Eleitoral analisar e daí sim veiculado dentro do tempo de inserção, identificado o direito de resposta. Antônio Augusto Meyer, que também é especialista em direito eleitoral, explicou como é feita a divisão do tempo entre os partidos no horário gratuito de rádio e TV. A questão relacionada à divisão de horário está atrelada umbilicalmente à questão das bancadas federais, Brasília, Congresso Nacional. É importante destacar também que, dentro dos horários relativamente às coligações e federações, há um critério interna corporis estabelecido por estas entidades relativamente ao período de horário dito gratuito. Todavia, não pode haver um prejuízo a candidaturas que não podem ficar alijadas deste espaço, porque ele é um espaço público, estabelecido justamente para proporcionalizar o espaço de mídia. O especialista alerta candidatos e siglas para cuidarem da legislação. Afinal, dependendo da avaliação do tribunal competente, o descumprimento das normas pode gerar o cancelamento da candidatura ou até mesmo a cassação do mandato. Bom, aí nós temos um cenário repressivo, um cenário normativo que diz respeito às consequências em caso de desrespeito dessas normas. Elas partem inicialmente da extração daquele conteúdo do ar, eventualmente com aplicação de pena de multa, e nos casos mais graves, quando houver reiteração ou diante de algum conteúdo que extravasar o limite, pode haver inclusive cassação de candidatura e posteriormente de mandato. Então nós temos desde as penas mais singelas, que são aquelas que resultam da extração daquele conteúdo daquela grade, até mesmo podendo, posteriormente à eleição, resultar em cassação de mandatos eletivos por abuso nos meios de comunicação. O horário eleitoral gratuito do primeiro turno vai até 1º de outubro. Candidatos a presidente e deputado federal têm programas nas terças, quintas e sábados. Já as segundas, quartas e sextas são reservadas para senadores, deputados estaduais e governadores. Aos domingos, não há exibição do horário eleitoral. No rádio, os blocos de 25 minutos vão ser exibidos às 7 da manhã e ao meio-dia.
Na TV, vão ao ar à 13h e às 20h30. Além dos programas em bloco, há inserções de 30 ou 60 segundos ao longo do dia. A Assembleia Legislativa recebeu o público para mais uma edição do Sarau do Solar na noite de quarta-feira. A atração foi um grupo instrumental com ênfase na música nativista, mas com espaço também para outros ritmos. O acordeon é protagonista no espetáculo que celebra a alma brasileira. Violão, bateria e baixo entram em cena para dar vida ao repertório formado exclusivamente pela música instrumental. Vinícius Bianchini e Caminhos do Som foram a atração do Sarau do Solar, o projeto cultural da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. A apresentação aconteceu no foyer do Teatro Dante Baroni. Eu sou formado em bacharel em piano, né? Então eu sou um músico que faz concertos, né? Então a gente quer sempre mostrar a força da música instrumental, né? Então normalmente a gente sempre vai em algum lugar e tem que ter músicas cantadas, né? Então eu quero trazer isso, né, para que a gente também valorize cada vez mais, né, a música instrumental, principalmente do acordeon, que a gente pode tocar tanto de um rock, um tango, uma música erudita, enfim, vários ritmos, né, pro acordeon. O repertório valoriza a música feita aqui no Rio Grande do Sul. Entre canções autorais e releituras criativas, o show trouxe sucessos de Luiz Carlos Borges, Luciano Maia e Albino Manique. Mas teve espaço para vários estilos. A trilha sonora da noite também passou pelo tango, pelo jazz e por ritmos nordestinos. Normalmente eu faço, né, a música instrumental e daí eu falo para o pessoal, vamos fazer um arranjo em cima disso, né? Então eu faço o tema, eu crio e daí eu chamo, né, o batera, faz a tua levada aqui, faz do jeito que tu quiser. Então eu deixo sempre livre para eles criarem junto comigo, né? Então isso é um conjunto, né? A obra é um conjunto do grupo, para daí vocês dizerem se está bom ou não, né? Por esses caminhos do som, né? Porque ela vai caminhando por vários ritmos, né, da cultura. A paixão pela música nativista e gauchesca veio junto com o sentimento de orgulho pelas raízes e de um desejo antigo de levar a nossa arte para outras partes do Brasil. Comecei a gostar da música instrumental ouvindo discos e fitas do Albino Manique, né? Então ele foi o cara que me fez gostar, né, desse instrumento. Então, se não fosse por ele, assim como vários outros acordeonistas, né, ele influenciou muito, né? Aí a gente vai tendo Luiz Carlos Borges, a gente vai tendo Luciano Maia, Oscar dos Reis, Edson Dutra, enfim, a gente vai pegando e vai completando, né? E a gente vê que a música é tão rica, né? Nossa música aqui, a música gauchesca, né? E que também ela tem muita força para tocar fora daqui. O espetáculo de Vinícius Bianchini e Caminhos do Som faz parte da programação do Sarau do Solar 2026. As inscrições para o próximo ano já estão abertas. Músicos, grupos e orquestras que têm interesse em participar podem seguir as instruções do edital, publicado no site da Assembleia Legislativa. E esta edição do Jornal Assembleia termina aqui. Acompanhe as notícias e a programação do Parlamento no nosso canal no YouTube e no portal da TV Assembleia. Obrigada pela tua companhia e fique agora com a nossa programação. Tchau!